Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 5 de julho. O Senado Notícias está no ar. Campanhas de comunicação sobre a pandemia da Covid-19, estratégias, monitoramento de publicidade e a prática da desinformação sobre vacinas contra a doença. Foi do que tratou a audiência pública remota da Comissão Temporária da Covid-19 hoje pela manhã. Para o diretor adjunto da ABIN, Agência Brasileira de Informação, as fake news se impõem frente à ausência de informações corretas e credenciadas. Não existe vácuo informacional. Quando faltam informações corretas, as pessoas preferem compartilhar notícias falsas a admitirem ignorância sobre o assunto. Pode ser algo bem articulado ou não, algo feito por um grupo ou individualmente, e mesmo com o uso de robôs. O fato é que o prejuízo é certo. Com o objetivo de distorcer fatos intencionalmente, de modo a atrair a audiência, enganar, induzir a erros, manipular a opinião pública, desprestigiar ou exaltar um Estado, uma instituição ou uma pessoa, bem como para obter vantagens econômicas e políticas. A secretária de Comunicação do Amazonas e o diretor de mídia do Ministério das Comunicações apresentaram um pequeno resumo das campanhas educativas que o governo do estado e o federal desenvolveram para informar bem a população nesse contexto de pandemia. Já o presidente da Associação Brasileira de Imprensa responsabilizou o presidente da República pelo número de mortes que o Brasil atingiu. Infelizmente, não foi esse o caminho adotado pelo governo Bolsonaro. Optou-se pelo negacionismo mais tosco e anticientífico. Tal comportamento do Poder Executivo Federal, de rejeição ao isolamento social, ao uso de máscara, de apoio a tratamento precoce, sem comprovação científica, e a postergação da compra de vacinas, resultou em imensa tragédia, com a morte de mais de 520 mil brasileiras e brasileiros. Conclamo a todos a se engajar na luta pelo afastamento de um presidente incapaz de ter empatia com milhões de brasileiras e brasileiros em luto em decorrência da sua irresponsabilidade e desumanidade. O relator da comissão lamentou o fato de o Brasil ter se isolado quando o mundo inteiro se mobilizava para combater a desinformação quanto à Covid-19. Um conjunto de 132 países membros da Organização Mundial de Saúde, incluindo, por exemplo, os Estados Unidos, os países da União Europeia e os nossos vizinhos latino-americanos, assinaram uma declaração sobre a infodemia, apelando para a urgência da criação de um ambiente saudável para a divulgação de informações sobre a Covid-19. E um dos poucos países que não assinou essa declaração foi justamente o Brasil. Temos que reforçar a educação formal com relação aos temas específicos da pandemia. Eu não vejo nenhum outro caminho sem o engajamento educativo da própria mídia, da própria comunicação oficial que existe, né? Tem a rede EBC aí, que atinge quase 70 milhões de brasileiros também, e também da educação formal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou hoje, durante sessão de debate temático do Senado Federal sobre a legislação eleitoral, que as urnas eletrônicas são seguras e se posicionou contra a aprovação do voto impresso. O sistema é seguro, as urnas não entram em rede e, portanto, pode atacar o sistema. E as pessoas dizem, não, mas atacam a NASA, atacam o FBI, atacam o Pentágono, por que não vão atacar o TSE? Até atacam. Mas mesmo que ataquem o TSE, mesmo que derrubem o sistema do TSE, o que nunca aconteceu, as urnas não entram em rede e, portanto, não há como fraudar o resultado eleitoral. Qual é a razão pela qual o TSE tem se empenhado contrariamente ao voto impresso? É que nós vamos ter que transportar 150 milhões de votos no país do roubo de carga, da milícia
do Comando Vermelho e do PCC dos Amigos do Norte. Já há um primeiro problema. No segundo, temos que montar guarda num país em que a tradição é que as urnas aparecessem engravidadas ou as urnas desaparecessem. E depois, o voto impresso só se presta para recontagem manual. Então, se o candidato a presidente da República pedir recontagem, nós vamos ter 150 milhões de votos contados manualmente, aquelas mesas apuradoras que faziam o terror da vida brasileira antes das urnas eletrônicas. Portanto, o voto impresso não é um mecanismo a mais de auditoria. Ele é um risco para o processo eleitoral. O Senado inicia hoje uma semana de esforço concentrado de votações. Comissões e o plenário vão se reunir para análise de projetos, sabatinas e votações de autoridades. Vamos conferir a agenda para esta tarde. Às 2h, daqui a pouco, a Comissão de Constituição e Justiça inicia uma série de análises de indicações de autoridades. São indicados ao Superior Tribunal Militar e ao Tribunal Superior do Trabalho. Na Comissão de Assuntos Econômicos, estão previstas sabatinas de profissionais indicados pelo presidente da República para a diretoria do Banco Central, para presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e para diretor da Comissão de Valores Mobiliários. Também será sabatinada uma indicada para a diretoria da Instituição Fiscal Independente ligada ao Senado. E o plenário do Senado vai se reunir na quarta e na quinta-feira. E hoje, em mais uma etapa do ciclo de debates, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai tratar da aviação regional, um tema que interessa a milhares de brasileiros que vivem em cidades do interior, sobretudo na Amazônia. É preciso atender com conforto e segurança os habitantes das regiões mais distantes e, pelas mais diversas razões, não têm acesso às viagens aéreas. A recuperação e manutenção de dezenas de aeroportos no interior do país é uma das etapas necessárias. O tema da vez no ciclo de debates da CDR é a retomada da aviação regional. O ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo você acompanha toda segunda-feira a partir das 18h, ao vivo, aqui na TV Senado. A CPI da pandemia houve nesta terça-feira, com reunião marcada para as 9h, Regina Célia Silva, servidora do Ministério da Saúde, que autorizou o contrato para a compra da vacina Covaxin, mesmo com alerta de irregularidades feito por outro servidor, Luiz Ricardo Miranda. Regina Célia Silva Oliveira era fiscal do contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, intermediária da Bharat Biotech no Brasil, para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, no valor de 1,6 bilhão. Ela foi citada pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério, em depoimento à CPI. Luiz Ricardo Miranda disse que Regina Célia teria autorizado a continuidade do processo de compra da vacina indiana, mesmo diante dos indícios de irregularidades. A prerrogativa de autorização era de Luiz Ricardo Miranda, que se recusou a assinar a autorização. No dia 22 de março, foi autorizado pelo fiscal do contrato, Regina Célia Silva Oliveira, da SVS, a continuidade do processo. Esse é que é o problema, é que as informações não eram as do contrato, né? E eles detectaram que estava havendo uma burla. Não é isso? Tinha falhas na invoice e encaminhamos todas essas falhas para o fiscal do contrato, ao qual é o responsável pela execução, para dar o de acordo ou não para a continuidade do processo. Eu só queria te perguntar uma coisa. Sem a tua autorização, poderia fazer importação da vacina? Não. Mas eles autorizaram assim mesmo? Baseado na autorização do fiscal do contrato, a assinatura da Ana Regina. Da Regina Célia. Os requerimentos para ouvir a funcionária foram apresentados pelos senadores Alessandro Vieira e Humberto Costa. Eles justificam que o depoimento dela é fundamental para esclarecer as suspeitas de corrupção envolvendo este contrato. Essa doutora Regina Célia
vai ter que explicar por que é que ela autorizou a continuidade desse processo. Porque em nenhum momento ele disse que o problema havia sido sanado. Mesmo na terceira invoice, está lá o nome da empresa de Singapura. Está lá a questão do número de doses diferente. Está lá o registro que o pagamento era antecipado. Ele não aceitou, não. Foi ela que, superior a ele, passou o jamegão lá. Então, ela precisa vir aqui para explicar para a gente essa decisão. Pelas redes sociais, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que teria sido citado pelo presidente Bolsonaro assim que foi alertado pelo deputado Luiz Miranda sobre irregularidades no contrato da Covaxin, negou que tenha indicado Regina Célia para o cargo no ministério. No caso da servidora Regina, reafirmo que não é minha a indicação para o cargo. Ela é servidora concursada desde 95, não podendo haver escolha ou não da participação dela na rotina do Ministério da Saúde, publicou ele. A CPI da pandemia também pode votar nesta terça requerimentos que pedem a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático dos deputados Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e Luiz Miranda. A CPI investiga denúncia de Miranda sobre suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. Miranda disse que levou o assunto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que, segundo o deputado, teria citado o nome de Ricardo Barros como responsável por pressões sobre o Ministério da Saúde. Senadores repercutiram a instauração de inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no contrato da vacina Covaxin. A Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no contrato de 1,6 bilhão de reais para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. A Procuradoria havia pedido para aguardar a conclusão da CPI, mas a ministra Rosa Weber disse que o trabalho no Senado não impede a atuação do Ministério Público Federal. A notícia-crime para a investigação foi apresentada no Supremo Tribunal Federal pelos senadores Randolfo Rodrigues, Jorge Cajuru e Fabiano Contarato, quando os irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda disseram à CPI da pandemia que o presidente nada fez ao ser informado sobre indícios de irregularidades no contrato. A repercussão entre os senadores foi imediata no Twitter. Vice-presidente da CPI e um dos autores da notícia-crime, Randolfo Rodrigues foi o primeiro a comentar. Ele disse que a CPI já apresenta resultados claros e que o trabalho continua. Fabiano Contarato, outro autor da notícia-crime, disse antes tarde do que nunca, acrescentando que o Ministério Público Federal não pode ser omisso nem parecer advogado do governo. Terceiro autor da notícia-crime, Jorge Cajuru, escreveu que ninguém é acima da lei e que quem não deve não teme. Rogério Carvalho também comentou, dizendo que a CPI provou que a corrupção faz parte da vida política de Bolsonaro, enquanto milhares de vidas são perdidas. Elisiane Gama tuitou que precisamos saber se o vírus teve ajuda da corrupção para agir. Álvaro Dias informou o pedido de abertura de inquérito por prevaricação. Humberto Costa disse que um presidente saber de fraudes e nada fazer, como neste caso, tem o nome de crime de prevaricação. Jean Paul Prates escreveu que quem queria ganhar dinheiro em cima da pandemia precisa ser punido. A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma das formas que os parlamentares têm para fiscalizar a atuação da administração pública. Para isso, as CPIs têm poderes de investigação semelhantes aos das autoridades judiciais. Ela pode até solicitar a prisão de um depoente. As declarações do secretário-geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, no episódio sobre a compra de vacinas da Covaxin, foram encaradas pelo relator da CPI como uma ameaça. Um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha.
e de dificuldade ao avanço da investigação. Renan Calheiros cogitou pedir a prisão do secretário. Se esse senhor continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, senão requisitar a prisão dele. E não é a primeira vez que se fala em prisão na CPI da pandemia. Em maio, por entenderem que Fábio Weingarten estava mentindo em seu depoimento, os senadores cogitaram dar voz de prisão ao ex-secretário de comunicação do governo. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de Vossa Excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. As comissões parlamentares de inquérito têm poderes semelhantes aos das autoridades judiciais e podem, sim, efetuar prisões em flagrante. Em 5 oportunidades diferentes, os trabalhos da CPI resultaram em prisão durante a sessão. E é famoso o caso do Banestado, onde pessoas foram presas em flagrante por falso testemunho. E aqui nós temos que fazer uma distinção entre a prisão em flagrante e a prisão preventiva. A prisão em flagrante é aquela que ocorre no momento em que o crime está sendo cometido, em que se tem a certeza visual do crime. E numa CPI, muitas vezes, as testemunhas de alguma forma mentem ou calam a verdade e acabam presas por falso testemunho em flagrante. O que não é possível são outros tipos de prisão. Prisão preventiva, temporária, enfim, formas de prisão provisória, que aí a CPI não pode decretar. Mas em flagrante, não somente a CPI pode decretar, como qualquer um do povo. Além dessa diferenciação entre prisão em flagrante e prisão preventiva, é importante saber se o depoente está falando como investigado ou testemunha. A testemunha tem o dever, o compromisso de dizer a verdade e não pode se calar, nem se omitir, nem negar informações sobre o que está sendo perguntada, porque pode ser presa por falso testemunho. Lembrando que na condição de testemunha, deverá falar a verdade sob as penas da lei. Já o investigado tem outra condição. Ele tem direito ao silêncio e pode se calar. E, em tese, até mentir, porque não tem obrigação de produzir provas contra si mesmo. Eu não gostaria de explicar esse contrato. Eu vou permanecer exercer meu direito de me calar. E foi esse direito que o ex-presidente do Banco Central, Francisco Lopes, invocou na CPI dos bancos em 1999. Ele se negou a assinar o termo de compromisso de só falar a verdade e foi preso. Dado a minha situação, eu não me sinto na condição de me apresentar aqui como testemunha. Eu estou sendo acusado, indiciado, inquérito. E a minha posição é, por orientação de meus advogados, que eu não devo assinar. Então esteja preso. Vossa Excelência, o presidente da comissão se vê obrigado a dar uma ordem de prisão à sua senhoria por desobediência e desacato a esta comissão e encarrego o delegado da Polícia Federal a cumprir esse mandato, por favor. Um outro momento que houve prisão em meio a uma CPI foi em 2001. A CPI do roubo de cargas decretou a prisão de um depoente por falso testemunho. Nós entendemos que pecou por várias vezes, mentindo, falseando, sem intenção de ajudar ou até obstruindo os trabalhos da CPI. Em função da Lei 1579, eu peço que seja dada a voz de prisão. Não mesmo. Senhor policial, termino que conduza o senhor Arlindo Manfroy, a quem dou voz de prisão em flagrante por falsear a CPI. Em 2004, a CPI do Banestado deu voz de prisão ao ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, por desacato ao presidente do colegiado, senador Antero Paes de Barros. Eu determino à Polícia do Senado que proceda neste momento à prisão por desacato do senhor Celso Roberto Pitta do Nascimento. E, portanto, não haverá sessão reservada. E que seja encaminhado à Polícia Federal. Também por desacato a um parlamentar, a CPI dos Correios, em 2006, decretou a prisão do advogado Marcos Valérios, que trabalhou na empresa aérea Skymaster. Encerrando esse triste depoimento, lamentável sob todos os aspectos, o senhor está com a decretada, com base no artigo 331 do Código Penal, por desacato à autoridade, eu decreto sua prisão em flagrante e o senhor será encaminhado pela Polícia do Senado Federal
para a lavratura do ato em questão. O senador Álvaro Dias, que era integrante da CPI dos Correios, reforça que prisões em CPIs devem acontecer em último caso. A CPI é um instituto da maior importância para a fiscalização do Executivo, especialmente quando denúncias explodem e tem, sobretudo, a função, a CPI, de convocar o Ministério Público a atuar. Evidentemente, prisão numa CPI só em último caso. Quando houver realmente um desrespeito flagrante, quando se comete visivelmente um crime durante o depoimento. Portanto, acho importante que a CPI não perca nunca credibilidade e possa sempre agir com respeitabilidade, obtendo o apoio popular. O dinheiro recuperado de corrupção pode ser destinado à pesquisa, produção e compra de vacinas. É o que prevê um projeto de lei que está no Senado. Segundo o Índice de Percepção da Corrupção de 2020, divulgado pela ONG Transparência Internacional, o Brasil ocupa a 94ª posição no principal ranking mundial de corrupção, que avalia 180 países. Ele avalia justamente a sensação de existência de corrupção nesses países, já que a corrupção é um fenômeno que normalmente acontece às escondidas, às escuras, e é muito difícil de ser medido concretamente. No ranking, que tem a Dinamarca ocupando a primeira posição, a percepção da corrupção no Brasil permanece estagnada em um patamar muito ruim, abaixo da média dos BRICS, da média regional para a América Latina e Caribe e da média mundial. A gente avalia esses resultados na esteira de uma série de retrocessos institucionais que vimos acontecer no país nos últimos anos, que certamente também afetam negativamente o combate à corrupção. A situação econômica no país também piorou, o que causou cortes no orçamento de várias áreas, como a pesquisa científica. Em 2015, as 3 principais fontes de pesquisa tecnológica no Brasil, FNDCT, CNPq e CAPES, receberam 13 bilhões de reais em valores corrigidos. No ano passado, foram 5 bilhões, uma queda de mais de 60%. Essa redução nos recursos afeta também a pesquisa e a produção de vacinas, inclusive contra a Covid-19. O compromisso dos cientistas com a saúde e com a vida dos brasileiros é inquestionável, mas só o reconhecimento não basta. Para aumentar o orçamento dessa área, o senador Marcos Duval apresentou um projeto que prevê que o dinheiro recuperado de crimes de corrupção seja destinado prioritariamente à pesquisa, produção e compra de vacinas. Nós temos acompanhado as dificuldades de conseguirmos os insumos para a produção de vacinas contra o coronavírus. E o projeto vai possibilitar que os laboratórios possam produzir vacinas 100% brasileiras, não só contra a Covid-19, mas também para outras doenças que podem surgir no futuro. É uma saída interessante destinar recursos que são recursos da administração pública que deveriam ser devolvidos à administração estadual, federal ou municipal, se for decorrente de desvio dessas esferas, e pegar esses recursos e devolver para a sociedade naquilo que ela mais precisa agora, que é a vacina para combater o coronavírus. No dia 1º de junho, o Ministério da Saúde assinou um acordo de transferência de tecnologia para a produção do imunizante da AstraZeneca pela Fundação Oswaldo Cruz. Esse acordo vai permitir a produção nacional do IFA, insumo farmacêutico ativo, da vacina contra a Covid-19. O IFA é o insumo essencial para a produção de vacinas. O Brasil, até então, dependia da importação dessa substância, principalmente da China. Poucos países produzem ele. Há um tempo atrás, nós éramos bons produtores, grandes produtores, mas com o tempo foi ali minguando e hoje essa dependência chega a quase 90%. Se a gente chegar a um número de 20% de produção de IFA, talvez a gente consiga combater com mais eficiência o Covid. Talvez fosse o caso de também modificar-se a lei do FUNPEN, do Fundo Penitenciário Nacional. Por quê? Ali está previsto quais são os recursos do FUNPEN e quais são suas destinações. Então, pode estar previsto que parte desses recursos do FUNPEN
podem vir a ser destinados para a saúde pública, especialmente para a aquisição de vacinas e de bens públicos emergenciais em decorrência de uma situação de calamidade pública ou de uma crise, de uma emergência sanitária nacional. Temos que estar juntos na luta pela vida e pela imunização em larga escala. É o dinheiro da corrupção financiando agora as vacinas, a produção e a pesquisa. Como e quando deve acontecer a volta das aulas presenciais nas escolas públicas durante a pandemia de Covid-19? Uma sessão temática no plenário do Senado, sexta-feira, debateu a questão e o projeto de lei que transforma a educação em atividade essencial. A falta de uma coordenação nacional para a educação durante a pandemia de coronavírus e os sucessivos cortes de verbas públicas para o setor foram os problemas mais apontados pelos especialistas que participaram da segunda sessão de debate no plenário do Senado sobre o projeto de lei que torna a educação serviço essencial e proíbe a paralisação do ensino durante pandemias. O governo federal, o Ministério da Educação, foi ausente desse processo e quando entrou tardiamente de forma incompleta. Só para mencionar um dos apoios que é mencionado pelo Ministério da Educação, que foi a transferência pelo PDDE, de cerca de 500 milhões no final do ano passado, 500 milhões dividido pelos nossos 40 milhões de alunos na rede pública, dá pouco mais de R$10 por aluno no ano. Os nossos trabalhadores da educação migram muitas vezes de um município para o outro. E se um município está em risco alto, o outro está em risco moderado, por exemplo, você tem pessoas circulando de um lugar para o outro e levando essa transmissão. Salões de cabeleireiro e academias esportivas são consideradas atividades essenciais. A educação presencial não. Tem alguma coisa estranha nessa valoração. Nesse estudo da Science, ele fala que as escolas que foram abertas em crianças até 10 anos, com medidas simples e baratas de mitigação, como ventilação, uso de máscara, distanciamento e possibilidade de lavagem de mãos com sabão ou álcool, não houve aumento da taxa de transmissão comunitária. Em países que se concedeu um auxílio emergencial de $12 mil, é possível manter todo mundo em casa. Mas num país em que se nega um auxílio de 600 e que se dá um auxílio de 300 aos poucos, como é que eu posso exigir que o vendedor de abacaxi na praia de Ponta Negra em Natal não saia para aí? No cenário de altíssima transmissão, este PL é uma temeridade do ponto de vista sanitário, extemporâneo do ponto de vista epidemiológico e conflitante com princípios legais e constitucionais explícitos e implícitos. O governo federal, quando aplica aí ou manda uma proposta para o Congresso Nacional de orçamento que tira bilhões, né? Tira um orçamento da casa de bilhões das nossas universidades, que não pararam até aqui, pelo contrário, tem se colocado na linha de frente no combate à pandemia no Brasil. E isso também precisa ser avaliado entre nós aqui. A letalidade entre crianças é baixa, verdade? Verdade. Porém, as crianças não são uma ilha. Elas, na verdade, circulam entre seus familiares. Elas levam essa doença e vice-versa. A valorização da educação se faz com investimentos, com gestão democrática, com garantia de segurança sanitária e com infraestrutura por meio de políticas públicas. Então, uma lei que diz educação é essencial não vai garantir essa infraestrutura, não vai garantir essas condições. A sessão foi presidida pelo senador Marcelo Castro, que é presidente da Comissão de Educação. O senador Flávio Arns, que solicitou o debate, sugeriu a criação de um grupo de trabalho para coordenar o retorno às aulas. O grupo teria representantes do Congresso, do Ministério da Educação, de estados e municípios, além de professores, estudantes e trabalhadores da educação. Essenciais, porque se elas não acontecerem, isso significará perigo iminente para a sobrevivência, saúde e segurança da população. Isso é atividade essencial que está definido na lei. A educação é essencial, é importante, é prioridade, não temos dúvida disso. Agora, o uso de termos inadequados pode causar essa confusão. O meu manual é como abrir a escola e não como manter fechada.
Eu lamento que esta reunião tenha sido uma reunião presidida pelo princípio de justificar, pelo princípio da cautela, como manter a escola fechada. Que a educação é essencial, nós sabemos. O que está faltando é investimento, como eu vi aqui. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Senado. E daqui a pouco transmitiremos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores vão votar a indicação do almirante de esquadra Cláudio Portugal de Viveiros para o cargo de ministro do Tribunal Superior, do Superior Tribunal Militar. Na sequência, a CCJ deve sabatinar Amaury Rodrigues Pinto Júnior e Alberto Bastos Balazeiro, indicados para ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado pela companhia e até a próxima.